Hoje eu vou falar sobre os adoçantes artificiais e adoçantes naturais. Eles foram criados e muitas pesquisas são feitas com eles para tentar evitar os problemas do consumo de açúcar em excesso, evitando picos de glicemia e melhorando a qualidade de vida do público-alvo. Porém, existem alguns perigos em cada tipo de adoçante, tanto os naturais, tanto os artificiais. Então fica comigo até o final do vídeo para você saber dessas informações. Pessoal, os adoçantes foram criados justamente para que tenhamos alguns produtos que possam melhorar ali na qualidade de vida, principalmente das pessoas que precisam emagrecer. Então elas precisam às vezes cortar o açúcar, diminuir a quantidade de carboidratos na dieta, mas elas têm ali um certo afeto pelo sabor doce. Então esses adoçantes viriam com a premissa de dar ali o sabor doce, mas sem calorias, melhorando assim o perfil de gordura corporal e de massa magra também da pessoa, porque quanto menor o percentual de gordura, as pessoas se motivam, às vezes treina mais, melhorando assim o condicionamento. Então, o principal efeito do adoçante, o porquê ele foi feito é para isso, melhorar ali a questão de perfil glicêmico, melhorando o perfil glicêmico a pessoa diminui o percentual de gordura e vive melhor. Mas é aí que vem um pulo do gato. Esses adoçantes artificiais que foram feitos, até mesmo os naturais, têm efeitos colaterais e devem ser respeitados algumas quantidades, se caso você quiser utilizar. Os exemplos aqui de adoçantes artificiais. Temos o aspartame, a sacarina, a sucralose e o acesulfame K. As recomendações de uso de cada um dos adoçantes pode variar, mas geralmente vai entrar na casa de 5 mg por quilo de peso, mas isso é um limite máximo, tá? Não é ideal chegar perto desse limite. Mas, como eu falei, existem alguns estudos que apontam pelo menos alguns perigos. E aqui eu vou entrar tópico a tópico quais são os perigos mais estudados ou mais revelados ali pelos estudos. O primeiro ponto que nós devemos ficar alerta é na piora da sensibilidade à insulina. Alguns estudos apontam que o excesso no consumo desses adoçantes podem levar a uma maior resistência à insulina, ou seja, a insulina não vai fazer o seu papel de captar a glicose e levar para dentro da célula, levando ao aumento na glicemia. Segundo perigo é a questão do desconforto gastrointestinal. Alguns estudos mostram que você exceder no consumo desses adoçantes artificiais pode levar a inchaço, diarreia, vômitos e um mal-estar generalizado em relação ao sistema gastrointestinal. Terceiro ponto aqui seria uma mudança negativa na questão da produção de hormônios. Alguns estudos apontam novamente que o excesso na ingestão desses adoçantes artificiais pode desbalancear a produção de hormônios positivos para o nosso metabolismo e aumentar muito aqueles que favorecem o acúmulo de gordura corporal, levando a uma mudança desfavorável nos eixos hormonais. Quarto ponto seria uma perda cognitiva e também a questão de saúde mental. Alguns estudos apontam que as pessoas que excedem muito na ingestão de adoçantes artificiais podem ter mais dor de cabeça, irritabilidade, perda de memória de curto e longo prazo. Portanto, também deve-se tomar muito cuidado com essa parte mais neural. O quinto tópico, que é de saúde cardiovascular, ainda são estudos recentes, não comprovados, mas alguns estudos apontam ali uma correlação no excesso de consumo de adoçantes artificiais com saúde cardiovascular. As pessoas que excedem muito nos adoçantes artificiais podem ter mais problemas cardiovasculares daqueles que conseguem controlar ou não ingerem. O sexto tópico é em ganho de peso. E esse é um tópico muito conversado no meio da nutrição, que é a questão do paladar. A pessoa, quando ela coloca um adoçante artificial, ela não sente outro sabor sem ser o doce. Portanto, o paladar dela ainda fica meio que viciado, entre aspas, é uma palavra muito forte, mas fica meio que habituado com o sabor doce. Então, mesmo que ela tente depois voltar a uma alimentação sem o adoçante, ela quer coisas doces. Então, geralmente ela vai lá, pega um chocolate, pega um suco precisando colocar açúcar e a gente vê um reganho de peso muito forte depois do desmame do adoçante. E alguns outros estudos também mostram uma correlação no aumento do apetite com a utilização de adoçantes artificiais. E o sétimo ponto é que a gente não sabe a longo prazo, e falo longuíssimo prazo, em 50, 60 anos, o que pode realmente acontecer com o uso de adoçantes artificiais de maneira crônica, ou seja, todos os dias. E agora vamos entrar na parte dos adoçantes naturais, aqueles
aqueles que vêm da natureza, do milho, de algumas plantas, mas também tem alguns perigos na utilização deles. Os exemplos aqui que mais surgem e a gente acaba recomendando um pouquinho mais é o eritritol, o estévia e o xilitol. Já que eles são mais naturais, existe também uma preocupação no excesso da ingestão, mas não tem um guideline específico. Eu penso que aquela recomendação anterior de 5 mg por quilo de peso já seria suficiente para não ocorrer nenhum tipo de problema. Primeiro efeito negativo dos adoçantes naturais, mesmo que seja um pouquinho menor ali comparando com os adoçantes artificiais, é o desconforto gastrointestinal. Cai no mesmo problema. Algumas pessoas têm ali um certo desconforto, diarreia, vômitos, indigestão, então não é uma coisa que favoreceria muito a qualidade de vida, dependendo do paciente. Novamente, o segundo tópico aqui, que é reganho de peso, os adoçantes naturais, mesmo que tenham um potencial de doçura um pouquinho menor, também favorecem a questão do hábito doce e a pessoa quer cada vez comer mais doces depois que ela faz o desmame, e também a abertura do apetite, aumenta o apetite mesmo com menos intensidade do que os adoçantes artificiais. Alguns estudos também apontam a questão da saúde oral, do dente. Alguns estudos mostram que o excesso de adoçantes, mesmo os naturais, podem favorecer o aparecimento de cárie. O quarto ponto aqui é a questão da digestão, que mesmo alguns adoçantes naturais terem menor potencial de doçura, eles às vezes têm um efeito, um sabor, na verdade, residual amargo. E esse sabor residual amargo que fica na boca pode causar algum desconforto na hora da digestão de alguns alimentos. O quinto ponto é reação alérgica. Alguns estudos mostram que tem pessoas que têm uma certa intolerância ou alergia a esses adoçantes. E o sexto ponto seria na metabolização da glicose. Alguns estudos mostram que quem excede muito na ingestão de adoçantes artificiais e naturais podem ali ter um efeito negativo na parte da metabolização da glicose na corrente sanguínea. E sétimo ponto, você tem que ver muito a qualidade desse produto. Muitas pessoas vão nesses mercados naturais, que às vezes não tem tanta regulação, e compram esses adoçantes mais naturais e acabam comprando coisas de menor qualidade. Você deve sempre procurar boas marcas que tenham ali laudos, sempre fiscalização, para que você tenha certeza que você está comprando um bom produto. No frigir dos ovos, pessoal, é aqui que eu quero entrar mais a fundo, é questão de quantidade. E você tentar ir modificando um pouco o seu paladar. Então, ao invés de você recomendar para o seu paciente que trocar o açúcar e colocar muito adoçante, tenta trocar o açúcar e colocar alguns alimentos mais amargos, mais azedos, mesmo que no começo seja mais difícil, porque a pessoa se habituando com outros sabores, ela não vai procurar os adoçantes, ela vai procurar outros alimentos. Então, ir desmamando o açúcar devagarzinho e colocando outros sabores para aquela pessoa realmente ter um hábito saudável. Pode utilizar um adoçante? Com certeza, uma vez ou outra ali na semana, no final de semana fazer uma receitinha com um pouquinho de adoçante, não tem problema. Essas pequenas quantidades esporádicas não vão fazer um efeito deletério. Obviamente, cada paciente é um paciente, eu estou falando de via de regra, tá? Pode ter alguma pessoa que não possa estar ingerindo de qualquer forma, mas em via de regra, se você só deixar para o final de semana, em um evento social, você não vai ter grandes problemas. O grande problema é você ingerir todo o santo dia em quantidades elevadíssimas. Aí sim você corre muito risco. Mas isso com qualquer coisa. Se você não ter um hábito saudável, um controle calórico de cada alimento, você vai se prejudicar com qualquer coisa. Então não sou contra os adoçantes, sou contra você usar ele errado, como qualquer outro alimento, qualquer outro suplemento na vida. Os adoçantes podem ser utilizados de maneira correta sobre orientação profissional, mas busque sempre adoçantes mais naturais. O impacto dos efeitos negativos são muito menores, então o stevia para mim é a primeira opção, mesmo com sabor um pouquinho residual, porque como eu falei, a orientação é esporádica, então quando você for usar, use o stevia, vai dar um desconfortozinho assim na boca ali por causa do efeito residual, mas tem pessoa que nem liga, mas como é poucas vezes, você vai passar ali e não vai utilizar ele durante a semana. Beleza, pessoal? Deixa aqui nos comentários as suas opiniões, eu quero saber das suas ideias, dos seus pensamentos. Deixa um like no vídeo que fortalece muito o canal e vejo vocês aqui no próximo vídeo.